O destaque em física dessa semana vai apresentar uma pesquisa da qual fez parte o professor Marcelo Barbosa da Silva Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é interessante essa pesquisa que aborda um fenômeno conhecido como anisotropia eletromagnetoquiral, que é como se fosse uma estrada onde os carros que vão para norte vão a 120 por hora e outros que vão para o sul vão a 30 por hora. O professor vai explicar um pouquinho isso. E professor, gostaria que o senhor primeiro se apresentasse para o público que está nos assistindo. Bom dia, Roger. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e por me receber. Sim, eu sou Marcelo Barbosa da Silva Neto, mas aqui na UFRJ eu sou Marcelo Neto. Eu fiz graduação aqui na UFRJ e depois fiz mestrado no CBPF e doutorado no CBPF, numa área completamente diferente. Eu trabalhava na época em teoria quântica de campos aplicada a QCD, que é a física dos quarks e gluons, e só depois que eu terminei meu doutorado que eu resolvi mudar para a matéria condensada, que é a minha área atual, que é onde eu trabalho agora numa escala de energia muito menor, em efeitos muito menores também. E passei vários anos, no exterior de pós-doutorado, entre Estados Unidos, Suíça, Holanda e Alemanha, e desde 2009 eu sou professor aqui da UFRJ, do quadro, de professores, e agora eu faço parte desse grupo Quantum Matter, que é um grupo forte, é um grupo de liderança de grande atuação nacional e internacional, e que a gente está querendo promover cada vez mais os nossos trabalhos, e fazer o máximo de divulgação entre cientistas e entre a sociedade. E professor, como que você avalia essa metáfora da estrada, né? De carros que vão mais rápido para um lado e mais devagar de outro, para explicar a anisotropia eletromagnetoquiral, porque é a partir desse fenômeno que vocês entendem que é possível aprimorar a eletrônica que nós já temos, né? Com a ciência que nós já temos da mecânica quântica, né? Sem necessariamente esperar o computador quântico, que será ótimo quando ele estiver trabalhando sem aqueles erros que parecem pequenos, mas no fim geram grandes desvios, né? E queria que o senhor explicasse esse fenômeno, né? E por que ele é tão importante nesse estudo. Essa sua metáfora foi sensacional, Roger. Eu não poderia ter colocado melhor essa sua metáfora. Realmente é isso que acontece. E isso é algo que é bem bastante desejado, né, na eletrônica, que é um processo de retificação. E tudo começou com o diodo, um século atrás, ou mais de meio século atrás. E o diodo é aquele dispositivo de praticamente mão única, né? Os carros vão para o norte, mas eles não conseguem, ou então pelo menos é muito difícil ir para o sul. E mecanismos que isso se chama retificação, e mecanismos que podem prover essa retificação são sempre bem-vindos, né? O nosso trabalho, ele começou bem modesto, né? Nós simplesmente gostaríamos de demonstrar uma conjectura que foi feita 20 anos atrás por um experimental brilhante chamado Riken, que ele fez essa conjectura de que uma corrente elétrica, se ela quer atravessar uma região onde você tem campos elétrico e magnético que são perpendiculares, ele vai ter mais facilidade para atravessar essa região num sentido e maior dificuldade para atravessar essa região no sentido oposto. Então, a conjectura foi feita pelo Riken. O que nós fizemos como teóricos era simplesmente vamos tentar demonstrar matematicamente, usando física teórica, vamos tentar demonstrar essa conjectura. E nós conseguimos demonstrar, usando um conceito moderno, de vanguarda e muito poderoso, chamado geometria quântica.
E, mas o bônus foi, ok, a gente conseguiu demonstrar a conjectura. Será que existe um material onde a gente pode aplicar os nossos conhecimentos teóricos? E foi aí que entrou o grupo de Purdue, que é um grupo liderado pelo professor Pei-Ye. Ele foi a pessoa que fabricou o telureno pela primeira vez em 2017. Ele é um grupo experimental sensacional, fantástico. Eles são nada menos do que brilhantes. E eu entrei em contato com esse grupo, eu mostrei os nossos cálculos, eles compreenderam, eles viram a importância da demonstração dessa conjectura. E eles falaram: olha, nós temos aqui resultados, a gente vai compartilhar com vocês e a gente quer fazer uma publicação conjunta. E então nós resolvemos escrever esse artigo sobre a anisotropia eletromagnética quiral, como você falou, magnetoelétrica quiral, e aplicando a esse material, o telureno. Então eu posso te contar um pouco agora sobre o telureno, né? O telureno, ele é composto apenas de átomos de telúrio. Os átomos de telúrio, eles se arranjam em hélices, como se fossem espirais de caderno. E são várias hélices, umas do lado das outras. E como a hélice, por que a quiral, né? Porque essa hélice ela pode ser ou direita ou esquerda, né? A espiral você pode enrolar ou para um lado ou para o outro. Mas quando você fabrica um material como esse, há 50% de chance de sair todo mundo ou destrógeno ou todo mundo levógeno. Isso você não controla, ou pelo menos é muito difícil. Eu não sei como controlar. Mas quando se fabrica, sai todo mundo com uma quiralidade só. Então, por exemplo, sai todo mundo destrógeno. E essa quiralidade também diz se vai ser mais fácil você ir para norte ou para sul, porque dependendo de como ela saia, a sua estrada reverte, né, as possibilidades. Então, eles mostraram para a gente essas medidas experimentais, que realmente, como você falou, mostra que a corrente elétrica subindo é diferente da corrente elétrica descendo. Nós identificamos que esse material ele realmente satisfaz o requisito de ter campos elétrico e magnético perpendiculares. Então, ele se encaixaria na conjectura do Riken, que nós demonstramos. E então, nós fizemos os cálculos teóricos que comprovaram as medidas dele. E eles fizeram medidas de segundo harmônicos, né, da corrente. Aham. E queria que o senhor explicasse essa questão do transporte de segundo harmônica, né? Harmônico, né? Que me faz lembrar um pouco da ideia da música, embora eu preciso estudar vibroacústica, que é o estudo do espalhamento das notas, né? Quando a gente dá uma nota, outras notas surgem em harmônicos, né? E isso no estudo mostra que acontece com os elétrons, né, professor? Está correto? Como Perfeitamente. uma corda de violão, você toca e surgem outras notas para além daquela principal, né? E eu não sei exatamente dizer ao senhor quais são as propagações harmônicas que ocorrem a partir da nota principal, mas isso me fez pensar também nesse estudo de vocês. Como que é essa harmonia, esses harmônicos do estudo de vocês? Não, mais uma vez a sua analogia está perfeita, Roger, porque a gente aprende no ensino médio a famosa lei de Ohm, né? V igual a RI. Então, quando você faz medida que satisfaz essa lei, que obedece essa lei chamada lei de Ohm, então a gente diz que a gente está fazendo medidas de primeiro harmônico, porque ou você diz que I, que é a corrente, uma corrente AC, né? Uma corrente alternada. Então, ela é alternada, significa que existe uma frequência que essa corrente carrega. Então, se V é igual a RI, a resistência ela é uma constante, digamos assim. Se ela for uma constante,
A frequência que for associada à corrente tem que ser a mesma frequência que é associada à voltagem. Então, se a frequência é 100 Hz para a corrente, você vai medir uma voltagem na mesma frequência, 100 Hz também. Então, isso é um fenômeno chamado linear, que a gente chama, né, resposta linear. A lei de Ohm é uma resposta linear. Então, aqui ela só te daria informações sobre o primeiro harmônico. Agora, imagina, por um acaso, que a resistência, que é o que conecta V com I, imagina que a sua resistência carregue uma dependência em I, que ela também seja dependente da corrente. Então, agora, pode ser que aconteça de você ter uma corrente com uma frequência I, mas por causa de uma segunda dependência com a corrente que está dentro da sua resistência, a sua voltagem não vai aparecer na mesma frequência, vai aparecer numa frequência diferente. E então é isso que acontece nesse fenômeno. Não apenas a gente descobriu que essa resistência, a resistência, como você falou, da estrada, existe uma resistência, se a corrente está querendo subir, é diferente da resistência se está querendo descer. Então, a resistência depende do sentido da corrente. E é uma dependência diretamente proporcional à corrente. Então, a gente tem um fenômeno que aparece corrente ao quadrado de um lado e a voltagem sozinha do outro. Para que as coisas casem, só tem um jeito: a sua voltagem vai aparecer no dobro da frequência da corrente. Ela vai aparecer num segundo harmônico. Então, se a sua corrente estiver em 100 Hz, você vai medir uma voltagem em 200 Hz. Isso que a gente chama de segundo harmônico. É um fenômeno que é não linear. Ele não aparece, não é uma relação direta de I com V, é uma relação de I ao quadrado com V. Por isso que é um fenômeno não linear. E foi esse fenômeno que foi observado experimentalmente no Teloreno, pelo grupo de Purdue. Esse é o fenômeno que foi previsto e conjecturado pelo Riken em 2005, exatamente 20 anos atrás. E foi esse o nosso trabalho, foi prover a cola, né? Nós provemos a cola que explica a conjectura do Riken e ainda explica os experimentos do grupo de Purdue, e por isso que deu essa publicação maravilhosa que a gente está muito orgulhoso e muito feliz de ter conseguido. Aham. E, professor, também existe a questão da geometria quântica, né? Que a geometria quântica, me perdoa a dúvida, mas recentemente, é recente, eu descobri a existência de skirmions, que é uma coisa muito bonita, né? Redemoinhos de spin, né? Por exemplo. Sim, Isso tem a sim. ver com a topologia. É a topologia dos estados de elétrons também, né? Os skirmions. A geometria quântica, como ela se insere dentro do estudo de vocês? Você tá on fire. Você tá spot on. Exatamente. No caso do telorema, a gente não tem skirmions, porque, como você falou, é uma textura magnética, né? No espaço real. E esse material particular, o telureno, ele não tem spins, né? Não tem momentos magnéticos. Mas você acertou, você foi exatamente com aonde o ponto é importante, que é quando você falou de topologia e os skirmions em sistemas magnéticos, eles estão associados a defeitos topológicos que podem causar no seu magnetismo. Os defeitos topológicos podem levar a texturas tipo porco-espinho, né? Que é um porco-espinho seria todos as setinhas magnéticas apontando em todas as direções, e o skirmion é simplesmente uma projeção disso no plano, né? Então, no caso do telureno, eles não há skirmions, mas há defeitos topológicos que causam, que levam a certas consequências, não no espaço real, mas no espaço que a gente chama o espaço de Hilbert. E aí que entra a geometria quântica que você perguntou, né? Então, geometria é isso, né? A gente aprende no ensino médio que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, para você andar numa diagonal,
você pode andar primeiro para a direita e depois subir, você vai estar andando na diagonal. Ou você pode fazer ao contrário, você sobe primeiro, depois anda para a direita. Esses dois caminhos você vão fazer com que você ande na diagonal. Isso numa geometria euclidiana, o Teorema de Pitágoras, ele é dessa forma, né? Quando você sai da geometria euclidiana, quando você vai para espaços curvos, para você conseguir escrever essa hipotenusa, né, que é a sua diagonal, a sua nova diagonal, quando você está num espaço curvo, você precisa de uma quantidade chamada métrica, porque é ela que vai dizer como é que você vai andar para a direita, como é que você vai subir e como é que vai ser, quanto vai dar essa hipotenusa. Essa métrica, isso é bem conhecido, isso está em relatividade geral. Einstein já sabia disso. É o que dá a curvatura do espaço-tempo quando você tem corpos pesados. A matéria escura curva o espaço-tempo. Então, você tem um experimento que foi feito lá no Ceará para verificar, comprovar a previsão de Einstein que a luz sofria desvios quando passava por um corpo pesado. Tudo isso tem a ver com relatividade geral no espaço real, no nosso espaço que a gente vive, né? E corpos pesados que deformam o espaço real. A geometria quântica, ela é absolutamente a mesma coisa, só que ela diz respeito ao espaço de Hilbert. E esses defeitos, por exemplo, esse material, o telureno, que é composto por essas hélices, esse material ele tem na sua estrutura de bandas, que a gente chama, né? Que é como a energia depende do momento, ele tem defeitos que causam curvatura no espaço de Hilbert. Então, se você simplesmente transpuser todo o seu conhecimento, corpos pesados deformam o espaço-tempo e a luz faz a curva, se você transpuser isso para o espaço de Hilbert, esses defeitos que a gente chama de nó de Dirac ou nó de Weyl, ou outros tipos de coincidências de cruzamento de bandas, né? Esses defeitos causam deformação no espaço de Hilbert, que é governado também por uma métrica, e aí os seus estados eletrônicos vão ser desviados nesse espaço de Hilbert, e isso conecta com essa sua ideia da estrada que privilegia um sentido e não privilegia o sentido oposto, porque se essa métrica for completamente simétrica, não há por que você privilegiar nenhuma direção. Mas quando essa métrica ela é enviesada, digamos assim, que a gente chama do dipolo da métrica, a métrica ela é mais pesada de um lado do que do outro, ela vai puxar os estados eletrônicos, ela vai favorecer certos valores de momento para os seus estados eletrônicos e desfavorecer os outros estados de momento. Mas momento é massa vezes velocidade, e momento é o que diz para onde você está indo, né? Então, é essa métrica, é esse dipolo da métrica que favorece o seu movimento, que privilegia o seu movimento num certo sentido e desfavorece no sentido oposto, e é por isso que a gente conseguiu conectar a anisotropia magneto-quiral com a métrica quântica e o dipolo da métrica quântica. Foi esse o nosso trabalho. E, professor, desculpa a ignorância total, mas eu achei interessante quando o senhor fez a comparação do que acontece com a luz, no caso, viajando no espaço, e não, são leis. É verdade, eu estou enganado, porque são leis, eu pensei nas leis, nas grandes leis, mas o estudo de Newton, de Einstein, é física, mecânica quântica, né? Quer dizer, o que Não, acontece mas no céu é o mesmo que acontece o que acontece no muito, muito grande pode acontecer no muito, muito pequeno também. absolutamente, Ah, absolutamente. Tem um físico chamado Volovich, ah, que ele tem um livro sensacional falando The Universe in a Helium Droplet. Ele consegue incorporar conceitos de relatividade, de cosmologia, astrofísica, para explicar coisas que acontecem no hélio líquido.
E por isso que fala in a helium droplet, que é ele que tem superfluidez, que tem cordas cósmicas, que tem buracos negros, que tem toda essa física. Você pode levar essa matemática para dentro de um helium droplet que é nanoscópico ou da escala atômica e funciona. E o que nós estamos fazendo, a sua analogia mais uma vez, é perfeita. A gente está trazendo a relatividade geral de Einstein, a gente está trazendo essa descrição de geodésicas. O que são geodésicas? São as linhas retas quando você tem um espaço curvo, né? É a menor distância entre dois pontos. Quando você está num espaço curvo, não é uma reta, é uma geodésica. E a luz, por que que ela sofre desvios? Porque ela não anda em linha reta, ela obedece, ela está vinculada a seguir o caminho das geodésicas. E nós transportamos esse conhecimento para dentro de um material nano, que é o telureno, e nós conseguimos descrever a dinâmica dos elétrons. Os elétrons, eles têm que obedecer geodésicas também, só que no espaço de Hilbert, no espaço recíproco. E por que que não é euclidiano? Por que que não é um espaço plano, né? Por causa desses defeitos topológicos, como o skirmion que você falou, não é necessariamente o caso do nosso material, mas defeitos desse tipo, eles conseguem criar regiões de curvatura, regiões de geometria, com uma métrica que não seja euclidiana. E aí o elétron ele tem que seguir a geodésica, e quando ele segue a geodésica, fenômenos não lineares acontecem, como a anisotropia magneto-quiral, anisotropia eletromagnética quiral, e que a gente explicou. Então, é a física de Einstein dentro de um material nano que a gente colocou. Bonito. Como a gente chama relatividade geral do espaço recíproco, ou do espaço de Hilbert. Aham. Professor, como esse estudo pode colaborar, né? A física básica é, é incrivelmente bela, né? Mas há uma forma de utilizar esse saber em algumas aplicações também, diríamos, em sistemas eletrônicos, né? Isso e quão importante seria isso? Sim, o telureno ele é um material formidável porque ele é bidimensional, né? Então ele seria adequado para ser incorporado em chips e processadores e aplicações tecnológicas que estão sempre procurando promover materiais bidimensionais. A pesquisa em materiais bidimensionais é grande, é uma pesquisa muito intensa no Brasil e no mundo, e de materiais semicondutores, que são materiais ideais para você fabricar dispositivos. O telurano é um semicondutor, e ele tem essa possibilidade de você fazer retificação, que é controlar o fluxo de corrente, que é algo que também é desejável. E ele ainda tem como bônus, você pode inverter o fluxo, o controle do fluxo de corrente, você pode inverter se você colocar um filme com a quiralidade oposta, você reverte o fluxo, esse efeito da estrada, né? Ou se você reverter o campo magnético, você também controla. A intensidade do fenômeno, você pode controlar com a voltagem, porque é a voltagem que diz o quão perto você está dessa região deformada ou quão longe você está da região deformada. Você consegue se aproximar e ir para longe das regiões deformadas no espaço recíproco através da voltagem. Então, são vários mecanismos num mesmo material, fabricado, colocado, depositado em cima de um substrato e pronto, com os contatos prontos para entrar num chip. Você tem diversas formas de controlar esse processo de retificação, seja com a corrente, com a quiralidade, com o campo magnético ou com o campo elétrico. Então, ele é muito versátil. E por enquanto, essa pesquisa está limitada a temperaturas muito baixas, mas avanços já estão sendo feitos no sentido de
de trazer esses efeitos também para esses fenômenos para a temperatura ambiente, e que aí vai ser ótimo para desenvolvimento tecnológico. Além de toda a parte científica, né? O interesse científico é muito grande porque é um material novo, foi fabricado, confeccionado pela primeira vez em 2017, e muitos trabalhos estão saindo sobre esse material, diversos aspectos, medidas óticas, medidas eletrônicas, medidas espectroscópicas. A atividade está muito grande sobre esse material. E nós estamos colaborando com o grupo que fabricou o material. Nós estamos na vanguarda da pesquisa sobre esse material. Então, a gente tem muito boas expectativas. A gente continua a colaboração, a gente está preparando um segundo trabalho que vai sair em setembro. Então, a gente está muito animado com essa colaboração e com esse material. Legal, professor. Desse estudo também participou o professor Caio Henrique Levenkopf. Não sei se eu falei corretamente o Exatamente. nome dele. Sim, E pesquisadores da China também, né? E é um artigo que foi aceito, né? E vai ser publicado logo em seguida pela Physical Review Letters, né? exatamente. Esse é um trabalho que foi exatamente um ano atrás, foi agosto de 2024, que eu e o Caio, nós nos juntamos e a gente, um belo dia no quadro negro, e essa tal da geometria quântica, você sabe o que é isso? Eu falei, não. Você sabe? Ele também não. Vamos aprender? Vamos aprender. Então a gente começou a estudar a tal da geometria quântica exatamente um ano atrás, e imediatamente nós começamos a produzir resultados. Eu preciso mencionar os meus alunos e ex-alunos que também fazem parte do paper. O outro Caio, com K, Caio Edson de Souza, ele é meu aluno de mestrado, e o Pedro Vale Lopes é meu aluno de doutorado, e o Vitor Velasco, que também é coautor, ele foi meu aluno de doutorado, agora ele está no exterior. Então, esse foi um trabalho que foi coordenado por mim e pelo Caio Levenkopf, envolvendo os meus alunos atuais e ex-alunos, e nós já estávamos trabalhando com esse italiano, Pierpaolo Fontana, que ele é italiano, mas ele está em Barcelona, né? E os chineses que estão na Universidade de Purdue são os experimentais. Então, é um grupo, é uma pesquisa que foi liderada pela UFRJ, por professores da UFRJ, com alunos e ex-alunos da UFRJ, e que em um espaço de um ano, resultou nessa publicação fantástica que está para sair esses dias no Physical Review Letters, e vamos receber destaque. O editor já pediu para a gente uma imagem bonita e um texto bonito, porque a gente vai ganhar destaque, porque realmente ficou um trabalho sensacional que reúne, eu esqueci de falar, o Marcos Moutinho, também peça fundamental, porque ele é professor da UFRJ também, do campo de Xerém, e ele fez os cálculos de DFT, que provaram a existência da parte de campo elétrico que é necessária para o material. Isso foi obtido através dos cálculos dele. Então, foi algo liderado realmente pela UFRJ e seus alunos e ex-alunos, em colaboração com colaboradores europeus e dos Estados Unidos. Tá bom, professor. Foi um prazer conversar com o senhor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação? Sim. Eu só queria agradecer mais uma vez pela possibilidade de estar falando aqui com você. Foi um grande prazer, conhecer você, e eu acho que seu trabalho é fantástico. Eu acho que é essencial que a gente possa dar uma satisfação para a sociedade em geral do que a gente está fazendo. E esse é um trabalho que eu acho que merece destaque. E eu agradeço em nome de todos da colaboração por essa oportunidade, e até a próxima, porque a gente vai continuar trabalhando, então Com haverá certeza. outros encontros como esse. Prazer é nosso, professor. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo estudo. Um abraço. Obrigado.